Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre naquela casa para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos ensina, Deus, que esse dia é um dia muito especial para cada um de nós. O Senhor Jesus, antes de se entregar por nós um sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário, a Tua palavra diz que Ele comeu, Senhor, e participou da Páscoa com os seus discípulos. Ele disse, Senhor, que desejaria participar daquela Páscoa. Ele nos instruiu, Pai, a nós nos reunirmos sempre e celebrarmos o Seu nome em memória dEle até que Ele volte. Aqui estamos, Pai, como discípulos. Sabemos, Deus, que o Senhor Jesus está em nosso meio, porque a Tua palavra diz que onde nós estivéssemos reunidos, em Seu nome ali Ele estaria em nosso meio. Pai, preparamos uma mesa, Senhor, de honra, de adoração ao Teu nome, Senhor Jesus. E nesta mesa, Senhor, sabemos que o Senhor está reclinado com cada um de nós. Pai, que esta palavra de hoje sirva, Deus, de instrução para todos nós. Que esta palavra sirva de cura. Que esta palavra, Deus, sirva de ensinamento. Deus, que esta palavra possa gerar frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Que a Tua igreja se manifeste nessa terra. Que o Teu reino seja manifestado nessa terra através da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Irmãos, eu estou vendo que tem muitos irmãos chegando ali atrás. Eu vou pedir para os obreiros preparar a acomodação para esses irmãos, aqueles que estão em pé. Vamos procurar nos acomodar para ouvir a palavra do Senhor. Até agora nós fizemos a nossa parte de adoração e temos a certeza que agora o Senhor vai falar conosco. O Senhor vai nos instruir na sua palavra. Gente, nós estamos hoje comemorando aquilo que para o cristão talvez seja o momento mais importante da nossa caminhada aqui nessa terra. Nós sabemos que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário. Sabemos que quando Jesus fez isto era Páscoa. A Páscoa não é o ovo de chocolate. A Páscoa não é o coelhinho que nós costumamos colocar dentro das nossas casas. O coelhinho não foi para a cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. O coelhinho não se entregou. O chocolate não é o símbolo que nós devemos trazer como tradição para a nossa vida. Não. Quem se entregou por nós na cruz do Calvário numa Páscoa, que significa passagem, a palavra Páscoa significa passagem. Quem se entregou por nós foi Jesus Cristo. E quando Ele assim o fez para que nós tivéssemos o direito da salvação. Para que nós tivéssemos oportunidade de, a partir desse sacrifício maravilhoso, imensurável, que eu acho que não há dimensão nessa terra que a gente possa comparar, porque a palavra do Senhor diz que foi por amor
não foi porque Ele nos devia, não foi porque nós merecíamos, não. A Bíblia diz que Ele se entregou quando nós ainda éramos pecadores, falhos. Mas a Bíblia Sagrada diz que por amor, Ele assim realizou este ato. E este ato de derramar cada gota de sangue naquela cruz do Calvário, nos deu hoje, meu irmão, o privilégio de estarmos nesta congregação, juntos, adorando ao nome dEle, certos, convictos e com a esperança no coração que pela fé nós recebemos, que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, você e aqueles que você ama. Foi Jesus quem fez isso por nós. Eu sei que no dia de hoje, muitos pais prepararam aquelas pegadas, aqueles que têm filhos pequenos, prepararam aquelas pegadinhas do coelhinho, e aí naquela trajetória, a criança vai caminhando, e aí ela chega até um destino, e naquele destino há uma cestinha cheia de chocolates, ovinhos, o próprio coelhinho. Isso por muito tempo, meu irmão, tem roubado o verdadeiro sentido do que é a Páscoa. Eu creio que muitos de nós, meu irmão, erramos inconscientemente quando fazemos isso. Ah, mas é a tradição, é aquilo que está na moda, é aquilo que todo mundo faz. O correto no dia de hoje, para nós, de fato, ensinarmos os nossos filhos, a palavra de Deus diz que nós devemos instruir a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não se desviará deste caminho. O caminho que nós temos que instruir os nossos filhos é o caminho da palavra de Deus. É ensinar para eles que existe um Deus poderoso nos céus. É ensinar para eles que existe um Deus que na sua palavra diz que é Deus de impossível. Porque hoje a realidade é que para os nossos filhos não há impossível, porque eles têm os pais presentes. O meu filho tem a mim, tem a mãe dele, os seus filhos, tem você muito próximo. Quando o seu filho cai, sofre um arranhão, se machuca, não leva muito tempo e você já está próximo dele, dando todo o refúgio necessário, o cuidado que ele precisa. Então o filho confia de maneira inabalável no seu pai. Só que não será sempre assim. A realidade é que chegará um dia em que nossos filhos enfrentarão o mundo. Chegará um dia em que os nossos filhos enfrentarão uma realidade dura, triste, uma realidade para muitos de dor e sofrimento, porque a vida nos oferece isso. A vida nos apresenta dessa forma. No final dela vai ter valido a pena. Só que durante a trajetória muitas coisas ruins podem acontecer. E dentro dessas coisas ruins acontecerão momentos que nós não poderemos contar com mais nada, senão com a nossa fé em Deus. Não poderemos contar com mais ninguém senão com o Senhor. Porque existem situações em nossa vida que são impossíveis de serem solucionadas se nós não tivermos um Deus poderoso sobre a nossa vida. E como é, meu irmão, que os nossos filhos saberão disso lá na frente, se nós não os instruirmos hoje? O correto, no dia de hoje, era nós colocarmos pegadinhas de cordeirinho, e no final daquele caminho ter lá uma Bíblia Sagrada, uma instrução sobre quem é Jesus Cristo. Porque chegará um dia que ele precisará buscar esse Deus. E os responsáveis por instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar somos nós. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Foi isso que Ele fez por nós. É isso que Ele espera que a gente faça por aqueles que dependem de nós. E aí você me diz, mas pastor, eu não faço por maldade. Eu acredito, ninguém faz por maldade. Eu já fiz muitas vezes isso também. Eu não estou dizendo para você algo que eu nunca cometi esse erro. Eu também já cometi esse erro. Só que graças a Deus eu pude aprender a tempo. Graças a Deus eu pude descobrir o conhecimento a tempo.
Porque a palavra do Senhor diz que nós não somos destruídos só porque nós somos maus. Nem sempre as tragédias da nossa vida vêm porque nós somos maus ou fazemos coisas mal intencionados. A palavra do Senhor diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. A ignorância muitas vezes nos leva a cometer atos na nossa vida que provocam tragédias muitas vezes. Provocam problemas muitas vezes. Quando nós pregamos para as nossas crianças aquilo que é mentira, aquilo que não é um fato, nós estamos ensinando para os nossos filhos algo que não é verdadeiro. E sabe o que nós provocamos nos nossos filhos quando nós fazemos esse tipo de coisa? Nós ensinamos para eles muito tempo que aquilo ali é a verdade, e eles confiam em nós. Uma criança é pura, é ingênua, uma criança acredita literalmente no coelhinho da Páscoa. Ela acredita no Papai Noel. Ela acredita. Chegará o dia em que ela descobrirá que isso é mentira. E no dia que ela descobrir que isso é mentira, ela não vai simplesmente achar é uma mentirinha, deixa pra lá, não. Ela vai parar e vai pensar, mas foi o meu pai e a minha mãe que mentiram para mim até hoje. Foram eles que me enganaram até hoje. E aí nesse dia a gente vai querer dizer para eles que a Páscoa não é o coelhinho, que a Páscoa é Jesus Cristo. Que a Páscoa foi a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Que a Páscoa nós celebramos a passagem da nossa transformação de vida. Quando nós fizermos isso, sabe o que eles vão pensar? Se o meu pai mentiu até hoje para mim, por que eu vou acreditar nele hoje? Por que eu vou acreditar hoje que o meu pai está falando a verdade? E aí, meu irmão, inocentemente, sem termos o coração voltado para o mal, nós estamos destruindo uma geração inteira que está crescendo sem saber o real significado da Páscoa. Nós estamos dentro de uma igreja e talvez você diga, mas eu sempre soube, eu falo para os meus filhos. Existe uma geração inteira, meu irmão, que já não sabe mais quem é Jesus Cristo. Existe uma geração inteira que já não sabe mais qual é o significado da Páscoa. Jesus morreu por nós, meu irmão. Jesus se entregou por nós. A Páscoa foi um momento de muita dor. A Páscoa foi um momento de muita aflição. A Bíblia diz que na sexta-feira Jesus Cristo estava aflito ao ponto de suar o seu próprio sangue, conhecendo e sabendo da responsabilidade daquilo que ele enfrentaria pela frente. A Bíblia diz que Jesus Cristo chegou a orar ao Pai e dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, Deus, se tiver outra alternativa, passa de mim. Ele estava revelando ali, meu irmão, a sua natureza humana. Ele estava preso à natureza humana. Ele estava preso a esta realidade. E ali ele dizia: Pai, se for possível, passa. Contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus era entregar o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa era a vontade do Senhor. E aí Jesus foi para o sacrifício. Jesus enfrentou a dor. Jesus foi humilhado. Jesus foi cuspido. Jesus foi tratado como um mentiroso. Jesus foi tratado como a escória da sociedade. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Levaram ele a um julgamento, ele sendo inocente e não tendo pecado, diz a palavra do Senhor. Tudo isso Jesus Cristo fez. Jesus, na sexta-feira, terminou a sua trajetória nessa terra, ou pelo menos a primeira parte do seu ministério nessa terra, preso a uma cruz com pregos. E tudo isso para mudar a minha vida e a sua vida. E hoje nós estamos tirando isso de dentro dos lares. Hoje nós estamos tirando essa verdade da vida dos nossos filhos, que lá na frente precisarão ter pleno conhecimento dela. Inocentemente, perecendo por falta de conhecimento e não por maldade. Perecendo por falta de instrução. Jesus no sábado havia morrido. Muito da esperança daqueles discípulos havia se perdido. A Bíblia diz que um
havia se suicidado. O outro estava envergonhado porque amargurava uma decepção de haver negado Jesus Cristo. Tem muita gente vivendo um sábado hoje. Tem muita gente que é discípulo de Cristo e está matando a sua vida espiritual, porque tem traído a palavra do Senhor. Sabe qual é a verdade e tem voltado as costas para aquilo que é a verdade. Outros têm amargurado uma vida de sofrimento porque conhecem a palavra, sabem quem é Jesus Cristo, mas quando são confrontados, postos a um confronto, negam Jesus Cristo. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tudo isso, ele na cruz do Calvário, selou. Jesus no sábado estava morto. Alguns discípulos fugiram, como eu falei para você, muitos fugiram. E aqueles que ficaram imaginavam: o que será de nós? O que vai ser de nós? Existem pessoas que hoje, meu irmão, estão vivendo um sábado espiritual na sua vida. Jesus lhe fez uma promessa, Jesus disse que ia lhe trazer vida. Há uma promessa de cura, de libertação, de transformação sobre a sua casa, sobre a sua história. Mas a realidade, quando você olha, é que o cenário é de morte. Porque era isso que acontecia no sábado. Eles tinham uma promessa que Jesus Cristo ressuscitaria, mas o cenário em volta era de morte. O que fez aqueles que venceram vencer foi suportar mais um pouco, foi acreditar mais um pouco, foi continuar perseverando na fé e na esperança que lhe foi proposta. Talvez você esteja vivendo um sábado espiritual na tua vida. Eu quero dizer para você: aguente mais um pouco. Vai chegar o domingo sobre a tua vida. O domingo é o dia da ressurreição. O domingo é o dia onde não haverá mais choro. O domingo é o dia onde todas as convicções que você tem de fato se realizarão. O domingo é o dia onde a tua esperança não te decepcionará. Chegará o dia da ressurreição dos teus sonhos, da ressurreição da tua família, da ressurreição dos teus negócios, da ressurreição dos teus projetos, da ressurreição de tudo, meu irmão, que Deus colocou na tua vida. Passe o sábado, aguente mais um pouco, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse que ressuscitaria. Os discípulos acreditaram. Muitos fugiram, mas alguns acreditaram. E a Bíblia diz que ele ressuscitou. E ele apareceu para aqueles discípulos e disse: foi-me dado todo o poder, foi-me dado toda a autoridade, e agora eu dou elas a vocês. Vocês serão meus discípulos, vocês serão minhas testemunhas, vocês receberão poder. A minha graça, a minha unção, o Espírito Santo de Deus que eu enviarei, será aquele que vai dar poder para vocês realizarem o que vocês precisam realizar. Mas é necessário esperar. Tudo isso aconteceu numa Páscoa. Tudo isso aconteceu num final de semana muito parecido com esse, muito semelhante a esse. E tudo isso, meu irmão, teve um tempo anterior, um tempo ainda mais ao passado, que foi o tempo de Moisés, o tempo de uma nação que era escrava, o tempo de um povo que era escravo, a nação, o povo escolhido de Deus, a nação de Israel, que hoje simboliza a igreja do Senhor Jesus. Naquele tempo havia um governo, um império faraônico do Egito, que dominava o sistema naquela época e que representava o que para nós representa hoje o mundo. Como eu falei para você, a Páscoa significa passagem. Então eu quero trazer para vocês uma instrução hoje sobre uma reflexão que o Espírito Santo deu ao meu coração, sobre a importância deste momento, a importância desse dia, a importância, meu irmão, da instrução. A Páscoa era uma cerimônia que
que Deus deu como ordem a Moisés, para que eles fizessem no memorial de libertação, sempre que eles comemorassem a Páscoa, eles estavam comemorando a libertação da escravidão para a liberdade, da opressão para uma vida livre, da vergonha para o sucesso, de uma terra onde não pertencia a eles e eles eram escravos, para uma terra que Deus daria a eles e eles seriam livres para plantar, colher, desfrutar e usufruir daquilo que Deus lhes daria. Este é o sentido da Páscoa. Cada domingo de Páscoa nós nos lembramos, meu irmão, da vida que nós vivíamos no passado, da escravidão em que nós vivíamos, do pecado em que nós estávamos atolados, da vida errante que nós tínhamos, e nós nos lembramos, meu irmão, que um dia fomos resgatados pelo Senhor Jesus. Ele mudou a nossa história, Ele transformou a nossa história. Este é o sentido da Páscoa. E aí, quando Deus deu a ordem a Moisés, a Arão e ao povo, Deus disse: vocês vão fazer essa Páscoa, vocês vão me separar um cordeiro, como eu li aqui no texto. Este cordeiro deve ser macho de 1 ano de vida, sem defeito. E vocês vão preparar esse cordeiro e vão sacrificá-lo e se alimentar dele em família. Porque a Páscoa é um momento, meu irmão, para nós estarmos entre família. A Páscoa é um momento para nós fazermos restituição de muita coisa que se perde na nossa casa. É um momento de restaurarmos, meu irmão, laços que estão se rompendo. A Páscoa é sinônimo de tudo isso. Tem muita gente comemorando a Páscoa com todo mundo, menos com a sua família, menos trazendo aqueles que de verdade importam para você. Deus está dizendo: na Páscoa você separe o cordeiro, se alimente desse cordeiro, você e a sua família. E se a família for muito pequena, o cordeiro for muito grande, divida com o vizinho que estiver mais próximo. Está falando sobre o fato de nós compartilharmos aquilo que nós temos. Divida, estenda a mão, ajude aquele que é mais pobre, ajude aquele que não tem condições. Que na tua Páscoa você sirva alguém, mas que esta Páscoa não seja simplesmente um feriado nacional, mas que ela faça parte do nosso cotidiano o tempo todo da nossa vida. E aí a Bíblia diz que Deus mandou fazer isso. E mais do que isso, Deus mandou pegar o sangue daquele cordeiro, molhar o hisopo, que era uma planta, e nas portas das casas do povo de Israel deveria ser passado aquele sangue, porque quando o juízo viesse, quando viesse o anjo do Senhor para exercer juízo sobre aquela nação, o povo que tivesse passado o sangue estaria protegido, porque o sangue do cordeiro simboliza, meu irmão, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por nós, por você e por mim. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo para nós? Que o sangue de Cristo deve estar, meu irmão, em nossos corações. Se nós tivermos o sangue de Cristo aspergido nos nossos corações, nós teremos, meu irmão, condições de permanecer de pé diante de uma sociedade, diante de um mundo que está fadado à destruição. Sabemos, meu irmão, que esse mundo do jeito que está, as coisas do jeito que estão, cada vez mais estamos caminhando para problemas sérios. Mas aqueles que estiverem com o sangue de Cristo no seu coração, aqueles que estiverem com o entendimento do sacrifício de Cristo no seu coração, aqueles que tiverem o entendimento de que Cristo nos libertou, eles estarão de pé, ainda que todas as coisas caiam à sua volta. É o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: guarde sobre todas as coisas, Provérbios 4:23, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então esses homens, este povo entendeu, e este povo realizou isso nessa Páscoa. E a partir de então começaram
a viver dessa maneira. E Deus, além de tudo isso, deu uma instrução muito importante, que eu quero compartilhar com você, sobre a Páscoa, sobre como nós devemos andar nessa terra, para que a gente possa vencer, meu irmão, os problemas que essa terra, que esta vida, que o lugar onde nós estamos, a vida que nós estamos levando, nos oferece. Existe proteção para aqueles que estão no Senhor, existe livramento para aqueles que estão no Senhor, existe restauração para aqueles que estão no Senhor, existe promessa de uma terra que emana leite e mel para aqueles que estão no Senhor. E aqui a palavra do Senhor nos mostra isso. No versículo 11, no versículo 24, Deus diz para Moisés, e Moisés passa para o povo: obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. E aí no versículo 11, meu irmão, vem um ensinamento muito interessante, para nós vencermos, meu irmão, a nossa vida nessa terra, para nós andarmos não só na Páscoa, mas o tempo todo conscientes daquilo que Deus tem para nós, e daquilo que o Senhor espera de nós. Um ensinamento perpétuo no versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo, diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Aqui, meu irmão, nesse pequeno versículo, tem a chave para vencermos os desertos e o Egito que tenta ceifar a nossa vida. Aqui tem a chave para nós vencermos o mundo. Aqui tem a chave para a sua família, no final da tua história, no final do teu tempo nessa terra. Você, se Jesus Cristo não voltar, poder partir dessa terra sabendo que deixou um legado, e que aqueles que ficarem permanecerão firmes, permanecerão livres nessa terra. Aqui tem uma chave que faz com que o pai possa dormir de noite, se ele ensinar o seu filho. Faz com que a paz, meu irmão, que excede todo o entendimento, esteja no nosso coração, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A chave começa com o Senhor falando: ao comerem, estejam prontos para sair. Eu aprendi com um instrutor, com alguém que me ensina muito, que aquilo que move a nossa vida não são as respostas, mas são as perguntas. Esse instrutor se chama Jesus Cristo. Jesus dava tanto valor às perguntas que algumas vezes ele respondia respostas fazendo outra pergunta. Certa vez perguntaram para ele: com que autoridade você está realizando esses sinais, esses milagres, isso tudo que você está fazendo? Da onde que vem a tua autoridade? E aí ele respondeu fazendo outra pergunta, dizendo: eu direi com que autoridade estou fazendo, se vocês me responderem de quem que era o batismo de João. Era de Deus ou era dos homens? E aí eles ficaram na dúvida. Se respondesse que era de Deus, Jesus diria por que não acreditaram nele. Se respondesse que era dos homens, tinham medo do povo. E aí eles responderam: Jesus, nós não sabemos. E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa dizendo: se vocês não me respondem, tampouco eu vou responder com que autoridade eu estou fazendo isso. Isso aí nos ensina algumas coisas. Às vezes nós ficamos tão preocupados em fazer com que as pessoas acreditem em nós, né? Às vezes ficamos tão preocupados em fazer as pessoas, em convencer as pessoas daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, ou dos sonhos que a gente tem, de quem nós somos. Às vezes nós nos preocupamos mais em convencer os outros daquilo que nós estamos fazendo, do que de fato dar tempo para realizar o que Deus quer que a gente faça. E aí Jesus nos ensina sobre isso. E eu quero fazer uma pergunta para você, para te mover, para fazer você refletir. A noite de hoje é uma noite de reflexão para as nossas vidas.
A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você está pronto para sair do Egito? Você está preparado para sair do Egito? Porque o que o Senhor diz aqui é justamente isso: ao comerem, preparem-se para sair. Meu irmão, que a palavra do Senhor está dizendo que a partir do momento em que nós comemos da palavra dele, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que alimenta, eu sou aquele que a partir do momento que vocês comerem da minha palavra, vocês nunca mais terão fome. E o que Jesus está nos dizendo, o que a palavra está nos dizendo aqui, que a partir do momento que nós nos alimentamos dessa palavra, nós devemos nos preparar rapidamente para sair do Egito. Nos prepararmos rapidamente para abandonar a vida que nós vivíamos no Egito. Não podemos, meu irmão, viver uma vida na igreja, no culto, e uma vida diferente lá fora. Não podemos descobrir que a palavra do Senhor diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E a partir do momento que nós sabemos disso, que mentira é algo que Deus abomina, sairmos daqui e continuarmos mentindo lá fora. Isso é se alimentar e voltar para o Egito. Isso é se alimentar da palavra e voltar a viver a vida de engano, a vida de mentira. Se nós não sairmos do Egito, meu irmão, o Egito vai ceifar a nossa vida. Este é o erro que a igreja está cometendo nesses últimos tempos. Está virando uma moda social fazer parte de um grupo religioso. Só que a palavra do Senhor nos ensina que mais do que fazer parte de um grupo, nós temos que nos separar do mundo. Nós temos que viver, meu irmão, fora do Egito, fora do sistema que está posto lá fora, no mundo. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, a Bíblia diz que a verdade tem que nos libertar. E conhecereis a verdade, Jesus disse, e a verdade vos libertará. A verdade, meu irmão, não é para continuar nos aprisionando. A verdade não é para continuarmos vivendo nos mesmos erros do passado. A verdade, quando nos alimentamos dela, é para nós nos libertarmos, meu irmão. Este povo estava saindo de 400 e poucos anos de escravidão, e Deus queria dar liberdade para eles. Antes do Senhor dar liberdade para eles, o Senhor os alimentou. O Senhor deu alimento para eles. O Senhor fortaleceu o coração deles, fortaleceu o corpo deles para a grande viagem que eles deveriam fazer. Isso é o que o Senhor faz com você todo domingo quando você vem na igreja. Isso é o que o Senhor faz conosco quando a gente vem durante a semana na igreja. O Senhor nos dá um alimento, um pão, algo que nos dá força, meu irmão, para nós sairmos do Egito, abandonarmos a velha vida. Isso é o que Deus espera de nós. Isso é o que nós devemos fazer. A palavra do Senhor diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Muitos de nós, meu irmão, quando estávamos lá fora, sem ter noção do que era certo e errado, nós não somos ou não éramos melhores do que ninguém. Mas a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós devemos andar por esse conhecimento para que de fato o nosso caminho tenha luz, como diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus é um Deus bondoso. Mas a palavra do Senhor diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade para aqueles que ouvem a palavra, comem a palavra, se alimentam dela e permanecem nela. Mas a severidade para aqueles que ouvem a palavra e viram as costas para essa palavra. Então a primeira reflexão que eu quero trazer para você é essa: comeu, se alimentou, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Quem são os homens, meu irmão, para apontar qual é o teu erro? Mas se você sabe, a palavra do Senhor está dizendo para você nessa noite: saia do Egito. Saia das velhas formas de viver. Saia daquilo que você sabe que vai ceifar a sua vida. Saia, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor está em você. E a palavra de Deus te dá força. Você não vai perecer. Você não vai cair. Você não vai ficar prostrado. Você está alimentado pelo poder da palavra de Deus. E ela é quem te sustenta em nome de Jesus. Pode sair, meu irmão. Saia sem medo. Esse povo, muitos ficaram com medo. E agora nós estamos acomodados. Porque a escravidão da mente nos acomoda muitas vezes. Mas Deus está dizendo: pode sair.
Pode sair, porque pela fé, meu irmão, quando você sair, você vai exercer a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te transformar em nome de Jesus. Deus diz: saia, comam e saiam. E aí este povo começa a comer, e começaram a se preparar para sair. E a Bíblia diz, no versículo 11 ainda: preparem-se para sair com o cinto no lugar. Deus dá aqui alguns ensinamentos. O primeiro que o Senhor dá diz: coloque o cinto no lugar. O cinto na palavra de Deus, meu irmão, tem muitos significados importantes. O cinto era algo que dava proteção, segurança. O cinto, ele protegia toda a parte vital dos homens. E neste cinto, eles tinham segurança, eles tinham proteção, para que as suas vestes não ficassem desajustadas. Esses cintos também serviam muito para colocar utensílios, ferramentas, armas, que pudessem estar ao alcance da mão, na primeira oportunidade que eles precisassem pegar, que fosse facilitado, ficasse fácil para fazer. Então eles colocavam nos seus cintos. E este povo ia sair para uma grande jornada. Esse povo ia sair da escravidão para a terra que mana leite e mel. Só que entre a escravidão e a terra que mana leite e mel havia um deserto. E isto, meu irmão, é o que tem destruído muitos crentes. O maior destruidor de cristãos, assassino de cristãos, não é o Egito, é o deserto. Porque muitos saem da escravidão, mas se esquecem que antes de chegar na terra prometida vão passar por um deserto. Nós vamos passar por momentos de escassez na nossa vida, vamos passar por dificuldades na nossa vida. A vida que nós levamos é um deserto. E muitos, meu irmão, sucumbem no deserto, perdem-se no deserto. Essa mensagem, ela é muito séria, sabe por quê? Porque 3,5 milhões de pessoas ouviram essa palavra. 3,5 milhões. Sabe quantos que entraram na terra prometida, que foram até o final obedientes a essa palavra? 2. De 3,5 milhões de pessoas que ouviram, apenas 2 permaneceram firmes a essa palavra, e ela se cumpriu na vida deles. Dessa geração inteira, muitos não entraram, meu irmão, porque não entenderam que não era só comer o cordeiro e sair do Egito. Existia algo que era necessário ser feito, e uma delas o Senhor está dizendo: coloquem o cinto, vistam o cinto. Vocês têm uma longa jornada pela frente, vocês precisam dele. Paulo, lá em Efésios capítulo 6, verso 14, vai explicar para nós o que é o cinto. Ele diz, quando ele fala da armadura do cristão, ele diz: cinjam-se do cinto da verdade. Sabe o que é o cinto, meu irmão? É a verdade, é a palavra do Senhor. Jesus Cristo disse em João 17:17: santifica-os, Deus, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, meu irmão, é a proteção que nós precisamos para viver na vida que nós vamos viver. A palavra do Senhor na nossa vida é a segurança que nós teremos para passar pelo deserto, sair do Egito e passar pelo deserto, e naquele dia, quando o Senhor Jesus trazer todas as coisas que Ele tem prometido para nós, meu irmão, nós estarmos de pé. A palavra de Deus é quem nos protege. A palavra de Deus é quem nos dá segurança. Por isso que o cristão, para vencer, meu irmão, ele não pode fugir da palavra. Ele não pode abandonar a palavra. Por isso que nós devemos ter acesso à palavra em todo o tempo na nossa vida. Hoje nós olhamos a tecnologia avançando, a ciência, a modernidade, e nós olhamos tudo isso e ficamos animados e às vezes perplexos com a capacidade que o homem tem de desenvolver. Só que nós nos esquecemos que tudo isso é um dom que o Senhor nos deu. Quando Ele nos criou e soprou do seu Espírito dentro de nós, Ele nos deu o dom da criação.
E essa criação toda, meu irmão, nada mais serve do que nós termos acesso facilitado cada vez mais à palavra. Cada vez mais nós vamos ver a tecnologia avançando. Sabe para quê? Para que a palavra de Deus seja pregada cada vez mais. Para que as pessoas tenham facilidade de a qualquer momento, quando pintar um problema, uma adversidade, algo no deserto que pode nos ferir, nos machucar, a palavra está acessível. E quando tivermos acessibilidade à palavra, meu irmão, nós encontraremos as ferramentas necessárias para vencermos. É o que Deus está dizendo. Cinjam-se vocês com a palavra. Vocês vão enfrentar um deserto, uma longa caminhada. Coloque o cinto, não abra a mão do cinto, porque ele é a garantia que vocês vão ter de poder vencer. Por isso que Paulo diz lá em Timóteo: procure se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra. Pedro vai dizer em 1 Pedro 3 que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que nos perguntar qual é a razão da nossa fé. Sabe o que é isso? É o cinto em nós. Se nós tivermos uma palavra, meu irmão, sempre à disposição, uma palavra sempre próxima, uma palavra sempre em nós, nós podemos dar a cura, nós podemos transformar, nós podemos fazer a diferença na geração, e Deus vai nos proteger, porque nós estamos com a palavra dele em nossos corações. Isso é o que Deus está dizendo: cinjam-se, vão vestidos com esse cinto. Vocês estão de passagem nessa terra. A Páscoa para vocês é toda a passagem que vocês estiverem realizando nessa terra. Permaneçam firmes enquanto estiverem passando por aqui, com a minha palavra. E a minha palavra vai proteger a vida de vocês, é o que diz a palavra do Senhor. A palavra, meu irmão, segura as calças da gente. Quem não tem palavra, quem não se sustenta na palavra, quem não conhece a palavra, vai chegar uma hora que vai ficar com as calças na mão, meu irmão. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, não fica com as calças na mão. Vai mostrar a nudez, vai mostrar muita coisa que não deve ser mostrada, porque foge, falta a palavra dentro de nós. Procure pela palavra de Deus, se alimente da palavra do Senhor. A segunda instrução que o Senhor dá àquele povo, quero agilizar porque nós temos hoje algumas celebrações para fazer. A segunda instrução que o Senhor dá, ele diz o seguinte: sandálias nos pés, cinto no lugar e sandálias nos pés. Meu irmão, imagina você saindo para um deserto sem sandálias. Imagina aquele povo saindo para uma jornada que duraria 40 anos, pisando na areia escaldante, nas pedras pontiagudas do deserto, ou ainda correndo o risco de pisar em animais venenosos, peçonhentos, que no deserto a grande maioria deles, escorpiões, cobras, se escondem sob a terra. Você caminha e você não vê, você caminha e você não sabe onde está, e se você estiver descalço você vai pisar e vai perder a sua vida. O deserto é isso. E aí o Senhor diz: sabe o que você tem que fazer? Coloque as sandálias. Coloque as sandálias nos seus pés, o cinto no lugar e a sandália nos pés. Paulo, quando fala em Efésios 6, ele nos explica o que é a sandália. Estejam calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Isaías, em Isaías 52, disse que como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sandálias nos pés significa nós, como igreja do Cordeiro, anunciarmos o Evangelho por onde nós formos. Esta é a garantia, e que nós não vamos pisar em animais peçonhentos e vamos conseguir chegar no final da trajetória. Pregarmos a palavra por onde nós formos. Entendermos que onde nós pisamos as plantas dos nossos pés, somos embaixadores de Cristo nessa terra. O lugar que a gente pisa, diz a palavra do Senhor, meu irmão, torna-se santo. Temos que santificar o local onde nós trabalhamos. Temos que santificar o local onde nós habitamos com a nossa família. Temos que santificar os lugares onde nós caminhamos
porque isso vai nos proteger, meu irmão, de pisar em problemas. Certa vez uma irmã disse para mim: eu saí de uma igreja porque o pastor sempre falava de pregar, tem que evangelizar. Nunca entendeu o que é reino de Deus. Não entendeu que quando eu anuncio o evangelho, eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que eu preciso, o Senhor me acrescenta, diz a palavra do Senhor. Este é o processo. Anuncie o evangelho. Se nós anunciarmos a palavra do Senhor, meu irmão, nós estaremos com os nossos pés seguros. Jesus disse, meu irmão, que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões, e sobre toda a obra do maligno, e nada nos causaria dano. Pisaríamos como? Descalço? Não, pisamos com o poder da palavra do Senhor, meu irmão. Pisamos evangelizando. Quando você fala de Jesus, você está pisando sobre as obras do mal. Quando você anuncia a salvação, você está pisando sobre cobras e escorpiões. Quando você pisa, meu irmão, dizendo eu sou o embaixador do Senhor Jesus, você está fazendo a diferença nessa terra, e Deus está te protegendo em nome de Jesus. Isto é o que a palavra aqui está nos ensinando. Meu irmão, o evangelho é uma fonte inesgotável. O evangelho é uma água que não para de correr, meu irmão, que brota direto do trono. Às vezes temos medo de anunciar o evangelho por medo que não vamos ter condições de terminar. Não, meu irmão, Deus vai te dar a palavra certa no momento certo. Esteja à disposição, esteja calçado, esteja vestido com essa sandália. Tem muitos irmãos aqui que estão nos visitando. Alguns conhecem o meu testemunho, meus testemunhos, muitos não conhecem. Eu tenho 33 anos. E há 3 anos atrás eu não sabia absolutamente nada da palavra de Deus. Estamos aqui nessa igreja há mais ou menos 1 ano. Antes disso, por 2 anos eu estive por vários lugares pregando. Deus já me deu mais de 200 mensagens. Se nós formos dividir pelo tempo que Deus tem me colocado como pregador da palavra, deu mais de uma mensagem por semana. Porque Deus disse que a partir do momento que Ele me levantaria, Ele nunca mais me deixaria sem palavras. Mas, meu irmão, você acha que isso é conhecimento? Você acha que isso é sabedoria humana? Não, meu irmão. Isso significa vestir as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Essa sandália não é só para mim, essa sandália é para você. Essa sandália é para você calçar, é para você vestir, é para você caminhar no deserto, meu irmão, pisando sobre toda a obra do mal, e nada poderá lhe causar dano, diz a palavra do Senhor. Não podemos fazer sozinho, mas o Senhor em nós, meu irmão, podemos todas as coisas, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que esse povo caminhou por 40 anos no deserto. As suas roupas não se gastaram, e as suas sandálias não se gastaram. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não se gasta, meu irmão. Ela é nova todo dia. Ela vai todo dia com você. Ela se renova todo dia no teu coração. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder, de graça, de unção, de cura, de libertação. Anuncia o Evangelho e Deus vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Isso é o que o Senhor nos ensina. Por último, Deus diz o seguinte: coloquem um cinto, tenham a minha palavra dentro de vocês, anuncie a minha palavra, não fique só em vocês, mas espalhem essa palavra pelo mundo, porque vocês são sal, vocês são luz, vocês são aqueles que vão influenciar, vocês são aqueles que, aquilo que de mim pode ser conhecido, será revelado através de vocês. E tomem o cajado. Sabe o que é o sinal do cajado, meu irmão? Liderança. Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você para liderar. Deus escolheu você para você influenciar. Deus escolheu você para você ser modelo para um mundo, meu irmão, que não tem mais modelos. Ser referência para um mundo que está perdendo completamente os referenciais. Deus está dizendo: pega o cajado. Cajado não é coisa para chefe. Cajado é ferramenta para líder. Chefe oprime, manda porque tem poder. Líder é seguido porque inspira.
É isso que o Senhor quer, meu irmão, para a igreja de hoje. Deus não quer levantar uma igreja que tenha o conhecimento da teoria e diga: isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Meu irmão, o camarada não precisa ser crente para saber que mentir é pecado. Ele não precisa ser crente para saber que adulterar é pecado. Ele não precisa ser crente para saber que prostituição é pecado. Todo mundo sabe o que é pecado, meu irmão. O que nós precisamos é ser referencial, modelo, vivendo na prática aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Aí sim nós vamos fazer a diferença. Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar. Sabe como? Pelo modelo de vida que Ele levou. E é isso que Ele está dizendo para nós: ei, pega o cajado e torna-se você, que é meu escolhido, todo o meu povo, toda a minha igreja, vão à frente daqueles que vêm atrás de você, servindo como exemplo. Não adianta eu dizer para o meu filho não mentir e ele me ver mentindo. Não adianta. Não adianta eu dizer para fazer isso ou aquilo se eu não vivo isso ou aquilo. A origem da credibilidade é nós vivermos aquilo que nós pregamos. E Deus quer fazer de você, meu irmão, um exemplo vivo do poder dele nessa terra. A palavra do Senhor diz que nós somos cabeça e não cauda. Estamos por cima e não por baixo. Devemos influenciar e não ser influenciados. Tome o teu cajado nessa noite, meu irmão, se levante, porque com certeza existe alguém que está olhando para você. Com certeza existe alguém que está se espelhando em você. Com certeza, você que é pai, que está me ouvindo, como eu sou pai, a palavra do Senhor diz que nós somos sacerdotes dentro da nossa casa. Os nossos filhos estão muito mais preocupados naquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos para fazer. Essa é a grande realidade. Isso é o que Deus espera de nós, que nós peguemos os nossos cajados, apertamos o cinto, meu irmão, porque a viagem é longa e turbulenta muitas vezes. Aperta o cinto, vista a tua sandália, e você vai chegar na terra prometida que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. E aí a palavra termina dizendo o seguinte: comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Como eu falei para você, meu irmão, Páscoa significa passagem. Essa mensagem de hoje fala muito aos nossos dias atuais. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que não há mais tempo a perder. Não dá mais para dar aquela voltinha lá e depois voltar. Aqueles que estudam a palavra e conhecem a palavra de Deus, estão antenados no que está acontecendo no mundo, sabem, porque a palavra de Deus diz, é muito clara, que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja nessa terra. Os sinais estão evidentes, as coisas estão acontecendo. Se você ler em casa Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, você vai ver Jesus Cristo dando todos os sinais do tempo que antecederia a sua volta. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Comam apressadamente, se vistam apressadamente, saiam apressadamente, porque não há mais tempo a perder. Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Hoje é noite de nós nos levantarmos e entendermos que a passagem é agora. A Páscoa para nós é agora. O tempo que está passando é agora. Jesus Cristo voltará, meu irmão. A palavra do Senhor diz que Ele voltará. O dia e a hora, a sua palavra diz que ninguém sabe. Nem Ele sabe, a não ser o Pai que está nos céus. Mas eu sei, meu irmão, que existe um mistério que Paulo fala. Paulo diz assim: eis que eu digo vocês um mistério. 1 Coríntios capítulo 15. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, num abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta. E ele frisa: porque a trombeta soará. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos
serão transformados. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? É um mistério da palavra do Senhor. Nós estamos aqui, meu irmão, porque cremos nessa palavra. Espero estar vivo quando Jesus voltar, porque quero ser transformado. Mas, meu irmão, se Jesus não voltar enquanto eu estiver vivo, com certeza em 100 anos morrerei. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão. Existe um cântico que diz: lá verei meu pai, lá verei meu irmão, lá verei minha mãe, lá verei aqueles que amo, lá verei todos aqueles que morreram com Jesus Cristo, porque Ele voltará, meu irmão. Hoje é um dia de nós comermos, sairmos, colocarmos o cinto, colocarmos as sandálias nos nossos pés, pegarmos a autoridade que Deus dá para cada um de nós e atravessarmos o deserto, meu irmão. Enfrente o deserto, porque você não vai morrer nele. Tem uma terra que mana leite e mel separada para você. Existe, meu irmão, a tua promessa para se cumprir na tua vida. Hoje é o dia de você tomar posse dela em nome de Jesus. Você que essa palavra falou no teu coração, você que quer tomar uma decisão. Eu me alimentei dessa palavra, mas agora eu decido sair. Deus nos deu livre-arbítrio. A palavra me alimentou, mas agora eu quero sair. Eu quero deixar o Egito para trás. Eu quero deixar o engano para trás. Eu quero deixar a escravidão para trás. Eu quero deixar tudo aquilo que tomava o meu tempo, o melhor do meu rendimento, tudo aquilo que me rouba do Senhor, eu quero deixar para trás. E hoje eu vou sair apressadamente. Eu quero me vestir com essas vestes que o Senhor vai me colocar, vai colocar sobre mim, para eu enfrentar o deserto que vem pela frente, tendo a convicção de que chegará o meu dia, o dia da minha vitória. Eu encontrarei a terra. Se essa palavra falou no teu coração, eu quero que você saia do teu lugar. Aleluia, amado Pai, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Pai, estamos aqui, Deus, convictos, Senhor, que o Senhor quer nos tirar, Deus, do tempo da escravidão, Pai. O Senhor quer nos elevar, Deus, o Senhor quer nos levar a um local de glória, de paz, de tranquilidade, Deus, de amor, de esperança, Pai. Um local onde aquilo que nós plantarmos, Deus, vai nascer. Aquilo que nós plantarmos será nosso. Deus, enquanto estamos no mundo, Senhor, enquanto estamos vivendo, Deus, na ilusão de um sistema que nos engana e que nos rouba, Senhor, o melhor, Deus, que nós temos não fica conosco. O melhor que nós temos, Deus, aquilo que nós produzimos se perde, Pai, porque o Egito faz isso conosco, o engano faz isso conosco, a escravidão do vício, da imoralidade, do pecado faz isso conosco, rouba, Deus, a produtividade das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor nos prosperará, que o Senhor nos fará crescer, que o Senhor nos abençoará na cidade e no campo, que tudo que nós realizarmos, Senhor, será abençoado, diz a tua palavra. Só que isso só será possível, Deus, na terra que o Senhor tem para nós, na terra que o Senhor separou para nós, na terra que o Senhor preparou para cada um de nós. Para chegarmos lá, Senhor, temos que deixar para trás os velhos hábitos, temos que deixar para trás, Deus, a velha forma de viver e de pensar, e devemos encarar, Deus, um tempo, Deus, de crescimento, de aperfeiçoamento, um tempo onde o Senhor falará conosco, Deus. No deserto o Senhor fala conosco, um tempo onde dependeremos exclusivamente do Senhor. No deserto o Senhor faz com que nós sejamos totalmente dependentes de Ti. Por isso o Senhor nos leva no deserto, e muitos não entendem. O deserto não é para te matar, o deserto é para que você reconheça o poder de Deus na tua vida.
Nessa noite, Senhor, nós entendemos isso, Pai, e queremos, Senhor, nos vestir, Deus, com as roupas, Pai, que nos preparará, Deus, para caminharmos nesse deserto, Deus. Que a Tua palavra, Deus, esteja, Senhor, cingindo os nossos lombos, Pai. Que a Tua palavra, Deus, esteja nos protegendo, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, esteja nos orientando. Que a Tua palavra esteja, Pai, próximo de nós em tudo que nós fizermos. Que ela seja o nosso norte, que ela seja a nossa bússola, que ela seja o nosso manual de instrução, Pai. Porque quando o mal se levantar, Deus, quando a adversidade chegar, teremos a ferramenta certa, que é a Tua palavra, para vencer. Pai, dá-nos, Senhor, autoridade, Senhor. Dá-nos, Senhor, ousadia. Dá-nos, Senhor, coragem, Pai, para encararmos esse caminho, esta passagem, essa Páscoa, Deus. Passarmos por elas, Senhor, pisando, Senhor, sobre cobras e escorpiões, e sobre toda a obra do maligno, Deus, contra as nossas vidas, sem ter medo de sofrermos danos, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que nós não sofreremos danos. Por isso, Deus, nessa noite nós nos levantamos contra tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Todo vício, todo problema, toda situação lá em casa, no trabalho, que tem se levantado contra a vida da Tua igreja, Deus, nessa noite nós pisamos pelo poder do Evangelho que está em nós, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai. Declaramos, Deus, que isso está anulado, que isso está esmagado sobre os nossos pés. Nenhuma obra, Senhor Deus, nenhuma arma forjada prosperará contra a Tua igreja, é o que diz a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, o senso, Pai, da liderança. Existe alguém, Pai, lá fora, que neste momento está se espelhando em nós. Existe alguém lá fora, neste momento, que está se referenciando em nós. Existe alguém lá fora, que neste momento, Pai, tem nós como exemplo, Pai. Pai, coloca sobre nós a autoridade que o Senhor dá do Teu nome, Senhor, para liderarmos, Senhor, para influenciarmos, Pai, para fazermos a diferença por onde quer que nós andemos, Senhor. Que as pessoas, Deus, nos sigam, Senhor, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque a Tua luz resplandece em nossas vidas, Pai. Que aquele que está perdido, Deus, possa ver, Pai, na nossa vida a solução para o seu problema. Aquele que não encontra mais, Senhor, alternativa, já procurou em tantos lugares, possa encontrar em nós, Deus, a mudança e a transformação da sua vida. Pai, restaura, Senhor. Dá autoridade, Pai, a cada um, Senhor, que aqui chegou, Pai. Que a Tua autoridade esteja sobre a vida do Teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos dê autoridade para influenciarmos, Pai. Aleluia. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.